Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Que sempre as bênçãos do Senhor acompanhem vocês. Que a presença de Deus seja real aí. Em nome de Jesus. Nós estamos nesta fé, nos meus projetos de conquistas para 2017. Esse é o ano das bênçãos da obediência, de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. E neste dia, eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, abrindo o 6º jejum dos meus projetos de conquistas. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Também teremos batismo. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Um dia poderoso. Deus tem feito coisas maravilhosas. Vamos continuar buscando, plantando a boa semente e experimentando o poder de Deus. Olha o que diz aqui. Em 2 João 1:8, diz assim. Olha o que João disse. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, mas antes sejam recompensados plenamente. Na Amplificada Clássica diz assim: olhem para vocês mesmos e cuidem, para que não percam, joguem fora ou destruam tudo o que vocês têm trabalhado. Mas que vocês possam perseverar até que ganhem e recebam de volta uma recompensa perfeita, na íntegra. Sabe, nessa minha caminhada com Deus, eu tenho visto isso acontecer e entendo perfeitamente por que João deu esse conselho. Tomem cuidado para vocês não jogarem fora, perderem tudo, que um dia trabalharam, suaram para conquistar. Eu já vi pessoas lutarem tanto por algumas coisas, por uma vida abençoada, e buscaram a Deus, e cresceram, e lutaram para ter isso, para ter aquilo, para construir uma família, para atuar na obra. De repente, jogam tudo fora e, normalmente, por causa de sentimentos. E, na maioria das vezes, sentimento de orgulho. A pessoa foi tão longe, e agora, por orgulho, ela joga tudo fora. Ela vai perdendo. Ela não quer ceder para uma coisa, ela não quer admitir, ela não quer se submeter. Ela começa ela fica teimosa, ela vai cedendo à teimosia, então ela não quer abrir mão. Eu penso assim, eu não concordo. E vai. E, de repente, ela não percebe que ela está jogando fora, que ela está se perdendo, que ela trabalhou tanto, ela abriu mão de tanta coisa, ela fez isso, fez aquilo, e de repente ela joga fora. Joga fora por causa de sentimento. Sabe, um dos homens, aliás, Nabucodonosor, foi um homem poderosíssimo. Ele ganhou o mundo, o rei da Babilônia. Deus falou algo com ele, deu um sonho. Daniel interpretou. Daniel deu um conselho. Mas ele não levou muito a sério, não. Isso me preocupa, sabe? Porque às vezes Deus está falando com as pessoas. E eu sei que quando a palavra, exemplos, conselhos, não são suficientes.
Deus vai mexer nas circunstâncias. Eu tenho visto isso ao longo da vida. Primeiro Deus manda a palavra, Ele usa de exemplos, às vezes vem um testemunho, o exemplo daquela pessoa, o testemunho daquela pessoa é Deus falando conosco. Nós recebemos conselhos, mas às vezes nada é o bastante. Então, Deus tem que mexer nas circunstâncias. E Nabucodonosor, ele não se rendia a Deus, ele se sentia um Deus, ele não dava honra a Deus. E era um homem orgulhoso, um homem arrogante. E Deus falou, dando um sonho, Deus deu um sonho para ele. E Daniel deu a interpretação. Que se ele não mudasse, ele tinha que mudar o estilo de vida, ele tinha que mudar. Reconhecer os erros, se humilhar. E ainda Daniel disse assim, olha, eu vou dar um conselho, rei. Muda. Para que, quem sabe, talvez consiga continuar vivendo em paz. Quer dizer, se Deus encontrar arrependimento em você, você vai continuar vivendo em paz. Do contrário, você vai ser tirado do seu reino. Você vai enlouquecer, você vai comer capim, você vai pastar. Está escrito, você vai comer capim. Você vai viver com os animais. Você vai ficar lá por um tempo grande, por 3 anos e meio nessa vida. E eu sempre falo, evita entrar num problema, porque é assim, quem procura acha. Às vezes uma coisa podia ficar ali. O Daniel, da maneira que o Daniel falou, nós percebemos que se o Nabucodonosor tivesse se arrependido, talvez aquilo não tivesse acontecido. Mas nós vemos que ele não levou a sério. Deus deu 1 ano para ele se arrepender. É muita coisa. 1 ano, e por isso que eu falo, 1 ano é muita coisa. Num ano você pode levantar sua vida e num ano você pode despencar. Depende das suas escolhas. Deus deu 1 ano para ele se arrepender, mudar, se posicionar. Mas acredito que ele se julgava tão poderoso, tão acima de tudo, que ele pensou, não, dessa vez não tem como. Minha cabeça está perfeita, quem que vai tirar meu reino? Está tudo bem comigo. E quando Deus falou com ele e passou 1 ano, ele estava falando da grandeza, essa minha Babilônia, que eu edifiquei. Nada Deus, não tinha Deus ali. Ele não dava honra a Deus em nada. Ele nunca honrou a Deus. E ali, naquele momento, veio uma voz. Seu reino está sendo tirado. Você está sendo arrancado do meio dos homens. E passou a viver com os animais de uma forma assim, totalmente demente. Ele ficou totalmente louco, perdeu o entendimento, foi roubado dele. Foi tirado dele, aliás. E um tempo foi determinado, e é isso que eu falo. Depois que você entra num problema, aí tem um tempo até você aprender. Tanto que a Bíblia fala, e está escrito assim, você vai ficar nessa situação até você se submeter, admitir que o Senhor é Deus e dar honra a Ele. E ele ficou lá. Você imagina a condição desse homem vivendo com os animais, comendo grama. Quando findou aquele tempo, ele devia estar assim, completamente destruído, porque sol, chuva, todo dia ali comia grama. Imagina cheio de parasitas e vermes e destruído mesmo.
Mas não tinha outra maneira. Ele só se submeteu a Deus depois de ter pastado muito tempo, comido grama. E no final ele disse isso aqui, ó. No versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Se eu ler um pouquinho mais aqui, por exemplo, no 34, ó, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, mas ele precisou passar por tudo aquilo para admitir que o Senhor é Deus. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém, nem eu, o poderoso Nabucodonosor, é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Quer dizer, ele cresceu muito mais depois que ele passou a dar honra a Deus, a priorizar a Deus, a reconhecer o Senhor como todo-poderoso, Deus que havia dado tudo a ele. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 16. Eu vou ler na mensagem. Corra atrás da sabedoria. É mais valiosa que muito dinheiro. Prefiro o entendimento que muito tesouro. A estrada do justo se desvia do mal. Quem vigia os passos salva a vida. Primeiro vem o orgulho. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. É melhor ser obediente ao Eterno e viver entre os pobres que ser rebelde e viver entre ricos e famosos. Olha o que diz em Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você quer riqueza, honra e vida? Persiga a humildade, ande em humildade. Humildade é ouvir a Deus, é se submeter a Deus. Não ceda para a arrogância, para o orgulho. Primeiro vem o orgulho, depois vem o tombo, vem a queda. Em Eclesiastes 10:10 diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Isso significa que sabedoria é fazer boas escolhas. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus, você está sendo sábio. Você está fazendo uma escolha certa para a sua vida. Então, toda decisão que você toma, baseada na palavra, por obediência, por temor a Deus, é uma atitude sábia. E quando você tem uma atitude sábia, você está favorecendo a sua vida. Mas, quando você não anda em temor e não tem atitude sábia, você não tem sucesso. É como usar uma ferramenta cega.
Um machado cego. Pega um machado cego e vai cortar alguma coisa com o machado cego. Você vai golpear e golpear e golpear e não vai ter muito resultado. Você vai jogar energia fora, tempo fora, horas do seu tempo e da sua energia para quase nada de resultado, ou até nenhum. Mas quando a ferramenta, o machado está afiado, você faz um trabalho excelente, produz muito mais, economiza energia, tempo e obtém sucesso. Quando você age com sabedoria, você obtém sucesso. Mas quando você não age com sabedoria, você vai ter fracasso. E o que a Bíblia está comparando com uma ferramenta cega. Uma ferramenta cega vai exigir de você um nível de energia tão grande e às vezes você não vai conseguir resultado quase que nenhum com aquilo. Você não vai produzir nada usando um machado cego. Como ainda aqui na Voz diz assim, se uma ferramenta é maçante e ninguém afia sua borda, o trabalho será mais duro. A vantagem da sabedoria é que ela traz sucesso. Porque quando você tem uma atitude sábia, significa que você está temendo a Deus, você está fazendo escolhas corretas em Deus. Você não está usando uma ferramenta cega, que só rouba tempo e energia de você e você não chega a lugar nenhum. Em Provérbios 20, versículo 7, diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Quando você age com sabedoria, com integridade, na justiça, você não beneficia só a sua vida, os seus filhos são beneficiados. Os filhos que tiveram a alegria de ter pais sábios, tementes a Deus, eles são muito abençoados. Porque há uma diferença muito grande quando você tem pais que fazem escolhas sábias dentro do temor do Senhor. Os filhos ganham com isso, a Bíblia está dizendo. Ainda na mensagem diz, as pessoas leais a Deus, que vivem uma vida honesta, facilitam em muito as coisas para seus filhos. Não é forte isso? E eu amo esse aqui. 1 Pedro 5,5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos ler aqui na Amplificada Clássica. Porque Deus resiste aos soberbos. O insolente, o arrogante, o desdém, o presunçoso, o prepotente. Deus resiste a esse. Deus se opõe, frustra e derrota-os. Todo orgulhoso, todo arrogante, soberbo, orgulhoso, ele é frustrado. Você pode observar. O próprio Deus frustra. Deus frustrou o Nabucodonosor. Deus frustra o orgulhoso. Mas aqui, mas dá graça, favor, bênção aos humildes. Deus dá graça, favor e bênção aos humildes. Talvez você está aí frustrado. Você quer favor, você quer graça. Mas Deus dá graça, favor, bênção aos humildes. Aos arrogantes, ele frustra. Ele frustra. Eu comecei dizendo isso aqui,
Olhem para vocês mesmos e cuidem para que não percam, joguem fora ou destruam tudo que vocês têm trabalhado, mas que vocês possam perseverar até que ganhem e recebam de volta uma recompensa perfeita na íntegra. Cuidado para você não perder sua família por causa do orgulho, seu trabalho por causa do orgulho, seu chamado por causa do orgulho, sua posição por causa do orgulho, a honra que Deus te deu por causa do orgulho. Cuidado para você não começar a perder aquilo pelo qual trabalhou tanto, as coisas que você trabalhou tanto para ter. Você trabalhou tanto para conquistar, você trabalhou tanto para viver, para possuir, e agora você está jogando fora por causa de orgulho. O orgulho puxa teimosia, onde há orgulho, há egoísmo, teimosia. O orgulhoso, ele é soberbo, ele é arrogante. E o orgulhoso, Deus frustra o orgulhoso. Talvez você já está frustrado, é em função do orgulho. Deus se opõe ao orgulhoso, mas ele abençoa e dá graça ao humilde. Eu já vi muita gente que foi longe e o que derrubou foi o orgulho. Tem uma passagem, não só do Nabucodonosor, que foi tratado duramente por Deus por causa do orgulho, mas Uzias também, depois que ele se tornou poderoso, a Bíblia diz, o orgulho causou a sua queda. Nós vemos muitas situações na Bíblia que foi o orgulho causador da derrota. A pessoa cedeu por orgulho e não quis se submeter, não quis se humilhar, não quis se curvar e lá foi e perdeu. Trabalhou tanto, e no final fracassou em função do orgulho. Ouça a voz de Deus. Se humilha diante da potente mão de Deus, porque aquele que se humilha o Senhor exalta. Todo aquele que se humilha o Senhor exalta. O humilde, Deus exalta. Mas quem não se humilha é humilhado. Sempre ele acaba sendo humilhado. Deus frustra o orgulhoso. É por isso que tem tanta gente frustrada. É o próprio Deus que está frustrando. Em função daquele sentimento demoníaco que nasceu no coração do Lúcifer. E ele contaminou e tem contaminado a tantos. E muitos têm fracassado em função desse sentimento demoníaco, devastador e estúpido. Tema Deus, faça escolhas corretas, para de usar a ferramenta cega. Tema a Deus e faça escolhas corretas. E agir com temor, na humildade, se humilhar diante de Deus, dentro da vontade de Deus, se submeter por amor a Deus, é o caminho do sucesso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra esteja abrindo os olhos de muitas pessoas e entrando de forma revelada, passa colírio nos olhos de cada um, que as escamas caiam, o argueiro seja tirado, essa surdez espiritual, essa cegueira espiritual sejam repreendidos, essa dureza de coração, troca esse coração de pedra por um de carne, que ela seja moldada, que ela se coloque como a argila nas mãos do oleiro, que ela deixe o Senhor moldá-la, que ela se submeta ao Senhor. Ó meu Deus, que ela se humilhe diante da sua potente mão, que ela acate a sua vontade, que ela se submeta por amor à sua palavra, que ela tema ao Senhor,
porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e sabedoria é fazer boas escolhas, e andar na arrogância, ceder por orgulho, não vai nos levar a boas escolhas, vai fazer com que ela continue vivendo a vida dela exausta, porque está usando uma ferramenta cega, está perdendo tempo, energia, vida. Visita cada um agora, e eu quero repreender esse orgulho, essa teimosia, essa arrogância, essa cegueira, esse domínio diabólico que está roubando a vida dessa pessoa. Saia da vida dela agora. Toda essa possessão, essa fortaleza mental do orgulho, cai agora, que seja demolida agora, em nome de Jesus. Esse mal, talvez ela não quer admitir que o orgulho existe, porque muitas vezes o orgulho se esconde. Ela apresenta uma situação, mas por trás daquilo, o que existe é orgulho, e ela não está vendo. Que ela possa enxergar agora que por trás de muita coisa, que as pessoas dão nomes diferentes, está o orgulho. Abra a mente dela, abra agora, e que ela decida lutar contra isso e não fracassar em função desse sentimento demoníaco. Passa do teu sangue sobre cada um, abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam abençoados e transformados agora em nome de Jesus. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitória, socorro, meu Deus, libertações. Eu peço que o Senhor opere o sobrenatural na vida de cada um que ora comigo agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam prosperadas, exaltadas, engrandecidas, abençoadas, meu Deus, respondidas, presenteadas, porque elas têm abençoado o teu reino. Quem planta, colhe, então que elas colham muito, porque elas têm plantado na tua obra. Também levanta mais semeadores, desperta mais pessoas para darem esse passo de fé semeando nesse programa. Nós precisamos de mais semeadores. E eu sei que essa é uma boa terra e quem tem plantado aqui tem sido honrado e abençoado pelo Senhor. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grandemente abençoadas com o entendimento dessa palavra. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar às 9, abrindo o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2017 e teremos batismo. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. A fé viva não é um sentimento ou pensamento. É certeza, é convicção total e absoluta. Se Deus falou, está dito e ninguém pode mudar. É preciso coragem para ser feliz. Mudar as sementes, mudar as colheitas, mudar a vida. Mudança de Vida, de Cléo Ribeiro Rossafa. O que você vai ler mudará a sua forma de viver. Sinta a unção em cada página e desfrute do cuidado de Deus.